Ei, você, torcedor tricolor, quer ganhar uma camisa oficial do São Paulo ou um Pix de R$500? Então, acesse esse link aqui que está na descrição, venderifa.net.br e concorra. E agora, vamos falar do jogão de hoje, de São Paulo e Ceará, por uma vaga nas semis, mercado da bola e possíveis saídas. Então, vambora pro vídeo! Voltamos com o dilema do São Paulo. Buscar a recuperação no Brasileirão ou focar nas Copas? O Tricolor tem o Ceará nesta quarta pela Comebol Sul-Americana. Chega aí, focar nas Copas, lógico. São 6 jogos sem vitória no Brasileirão e uma modestíssima 11ª colocação na tabela com 26 pontos. Campanha muito parecida à do ano passado, quando com 20 jogos o time de Crespo tinha 25 pontos e o 12º lugar. Pô, nem lembro. Eu quero ir melhor no Brasileiro, eu quero fazer meu melhor, eu faço, o time faz seu melhor no Brasileiro. Neste momento, o São Paulo está mais próximo do Z4, 5 pontos, do que do G6. E essa situação preocupa a todos. Não quero passar susto no Brasileiro, mas eu não posso abrir mão da Copa. E é o que eu vou fazer. Vou lutar como nós lutamos com o Flamengo até o final hoje. Eu prometi sempre para vocês que ia ser um time competitivo, dentro das características é o que o time vem sendo. Mas por que Rogério não vive uma situação de desgaste com esse panorama? A resposta é simples. As Copas Sul-Americana e do Brasil. Em ambas, a equipe tem uma vantagem mínima para chegar à semifinal. Quarta em Fortaleza contra o Ceará, a primeira definição. Arriscar um pouco mais. Mas essa é a nossa vida no ano, vai ser assim, com dificuldades, tentando sobreviver no Brasileiro e se manter vivo, tentar se manter vivo e passando nas Copas. E que bom para Rogério Ceni que o time estará mais forte nesta partida decisiva. Luciano e Luizão voltam de suspensão. E Alisson, totalmente recuperado da amidalite do final de semana, também está à disposição. Elenco quase completo, sem ainda os novos reforços que só serão inscritos na próxima fase, caso São Paulo se classifique. Apesar das situações das Copas serem infinitamente mais promissoras que a do Brasileirão, Rogério promete não jogar a toalha nas 17 rodadas que faltam. Nem pode. Mesmo enfrentando abandonar, não. todo tipo de adversidade. Os jogadores estão se dedicando bastante, são poucos, a janela está aberta, vem proposta, é difícil você segurar jogador, não tem mais jogador praticamente para contratar. É um momento delicado que nós vamos ter que ter calma, resiliência, paciência e vamos ter que enfrentar. E nós não vamos abrir mão da Sul-Americana de jeito nenhum. Nós vamos tentar quando o Ceará, o clube depois de 10 anos conseguiu um título desse, já imaginou o tamanho desse feito num momento delicado que o clube atravessa, então nós vamos jogar tudo que nós temos lá. O clube pra você, né, Rogério? E para nós, torcedores, isso, claro. O Campeonato Brasileiro, São Paulo 11º e o Ceará 14º. Um ponto só separam o tricolor do Vozão. Vantagem mínima, de 1-0. É mandar ver nas Copas, não é, Antero? Olha, no começo do ano, Edu, você lembra, já falava disso daqui, fazíamos projeções a respeito do que poderia vir na temporada. É só pegar aí, o pessoal que sabe pegar, né, o que a gente já falou, já escreveu, né, também escrevi isso no blog aqui no nosso site. Dizia assim, fosse o São Paulo, focaria em competições como Sul-Americana, como a Copa do Brasil, como foi o Paulistão, que chegou à final, bateu na trave e ganharam o título pela segunda vez consecutiva. Por quê? E fazia esse tipo de observação. No Brasileiro, talvez não tenha ainda um elenco com fôlego para essa prova de resistência. E está aí a prova. Então é o seguinte, o São Paulo tem de focar nas duas competições nas quais ele está vivo. E tem de ganhar título. O São Paulo precisa de taça. De taças. Concordo. Eu vou bater nessa tecla. Desde o Tri 2006, 7, 8... o São Paulo obteve 2 títulos. 2. Muito pouco. Uma Sul-Americana em 2012 e o Paulista do ano passado. 2 títulos. Para quem tem taça de tudo quanto é gênero, é pouco, mas é muito pouco. E entra ano, sai ano, a gente vê essa conversa no São Paulo. Pois é, situação complicada, é difícil, quantos jogadores estão machucados, quantos estão no departamento médico, vamos fazer o suficiente, mas no Brasileiro e tal. O São Paulo, no Brasileiro, está fora da briga pelo título, né? Não vejo também a questão da ameaça de rebaixamento. O que deve fazer o Rogério, que é inteligente, é esperto, sabe, já é calejado, é conseguir o número suficientemente adequado de pontos no Brasileiro para terminar numa situação
pouco mais honrosa do que aquela em que se encontra 46 agora. Tá ótimo. Uma taça, tentar 2 taças. Aí vai chegar no fim do ano, o balanço será positivo. Falar, não, o São Paulo ganhou 2 troféus importantes. Se ganhar uma Copa do Brasil, eu falo, olha, um título que falta no riquíssimo acervo que temos. Né? Eu acho que é isso, focar nas 2 Copas e tentar levar no brasileiro, fazer algo mais agradável do que tem sido até agora. Ceará e São Paulo nesta quarta-feira, 7h15 da noite no Castelão. Disputa completamente em aberto. Vai estar uma pressão do Vozão para cima do Tricolor. Vai ser interessante de ver vantagem mínima do São Paulo. Você tem isso aqui, eu respondi à pergunta que foi proposta, do que o São Paulo tem de fazer. Mas vice-versa, tem um do outro lado, um Ceará, que, eu vou te falar, o Vozão ele é invocado nessa competição. Ele tá vivo, hein? Não é que está abatido, não. E o Rogério sabe disso. Estou de volta, Glaucia, para falar do São Paulo, que já viajou para Fortaleza para o jogo desta quarta-feira. Copa Sul-Americana, 19h15, valendo vaga na semifinal. E o São Paulo, como o Ceará, as 2 equipes apostam muito na conquista deste título, já que estão em posição bem intermediária no Campeonato Brasileiro. Vale não só o título, vale a vaga para a Conmebol Libertadores ficar com este caneco. Rogério Ceni, na sua última entrevista, destacou a importância da Copa Sul-Americana para o contexto do São Paulo na temporada. Nós não vamos abrir mão da Sul-Americana de jeito nenhum. Nós vamos tentar, quando o Ceará, nós também jogamos a nossa vida lá. Jogamos a chance de chegar a uma semifinal, cara. Se o clube, depois de 10 anos, conseguiu um título, você já imaginou o tamanho desse feito num momento delicado que o clube atravessa? Gigante. Nós vamos jogar tudo que nós temos lá. No último treino, uma baixa. Rafinha teve constatada uma lesão muscular, um estiramento na coxa direita, foi vetado, não viajou e agora tenta ficar à disposição para o jogo do final de semana contra o Bragantino. Já Luciano volta de suspensão e Alisson, depois de um longo período se recuperando de uma lesão séria e de uma amidalite no final de semana, foi relacionado e está à disposição de Rogério Ceni. O provável São Paulo com Felipe Alves, Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius e Wellington nas alas, meio de campo com Gabriel Neves, 2 dúvidas, Igor Gomes ou Galopo, Patrick ou Rodrigo Nestor. E no ataque, Luciano mais escalação. Ferrarese, zagueiro venezuelano que será anunciado pelo São Paulo, está na capital paulista realizando exames médicos. Ele e Bustos, que chegou na semana passada, os 2 em parceria com o Grupo já está no bid. Só poderão jogar a Sul-Americana se o São Paulo se classificar. Serão inscritos para a fase semifinal. Michele, o maior problema, não só do Rogério, mas dos técnicos de um modo geral, né? Daqueles que estão em 3 frentes, ou disputaram pelo menos 3 competições, alguns já saíram de competições, o Palmeiras, por exemplo, está em 2 nesse momento, o São Paulo ainda está em 3, o Corinthians até hoje ainda está em 3, né? Mas isso é um assunto daqui a pouco para ser falado sobre esse Corinthians e Flamengo. O problema é a montagem de elenco, elenco reduzido, maratona de jogos, e o Rogério Ceni conversando com a gente, não só no último sábado, depois da partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Conversando quase que diariamente, toda vez que a gente vai para uma entrevista coletiva, quando a gente tem a oportunidade de conversar com o Rogério, a preocupação é na montagem desse elenco. Tanto é verdade que o Ferrarese, zagueiro, chegou venezuelano. Ontem o Marcelo Bacejo acompanhou de forma exclusiva a chegada desse jogador, que deve ser anunciado como reforço. E o Rogério, até comentando, né, pelo mau desempenho dentro da equipe no Campeonato Brasileiro, ele falava aonde é o ponto principal de deficiência do São Paulo no número de peças por posição para se montar um elenco. E o Rogério é bem enfático, o problema está na zaga. Vamos ouvir o Rogério falando um pouquinho sobre esse tema, Michele. Estava porque o Ferrarese chegou. Cara, tá aí o grupo que nós temos. Em alguns setores, eu sempre falo, nós temos trocas. Por exemplo, hoje jogou o Nicão, fez ali a função do Luciano. Olha, agora com a chegada do Bustos, tem Bustos, Éder e Caleri na frente para jogar. No meio a gente, com a volta do Alisson, tem Patrick, tem Igor, tem Galopo, nós temos alternativas. Ali na defesa é onde a gente está contando minutos. A gente roda minutos de jogadores e é onde a gente tem o medo. Eu não posso perder zagueiros para o jogo do Ceará, porque o time deles é desse tamanho. Então eu tenho que contar os minutos de cada um. Infelizmente é o setor que a gente sofre um pouco mais. Tá aí, Michele, o problema é na zaga, né? O Rogério, inclusive amanhã, hoje já aconteceu um treinamento aqui pela manhã, daqui a pouquinho na nossa próxima participação a gente vai falar de um provável São Paulo. Hoje pela manhã ele treinou o time e ele tem pouquíssimas opções para zaga e tudo indica que ele vai com os 3 zagueiros, mais uma vez, manter esse esquema. Ele precisa de jogadores altos, como ele destacou nessa resposta, em função da bola aérea do Ceará ser muito forte, e ele não tem muitas opções. Tem aí o Miranda, o Léo e o Diego, que são os jogadores que estão prontos. Ele perdeu o Arboleda, que só volta no final do ano. Em termos de Luan, que às vezes faz a função de zagueiro, essa é uma boa notícia. O Luan está voltando até de forma antecipada, ele submeteu aí a uma cirurgia, o jogador já está
numa boa recuperação. Esperava-se talvez o Luan bem pro finalzinho do ano, ou talvez no próximo ano, e o Luan já está fazendo trabalho de campo. Essa é uma boa notícia, apesar dele não ser zagueiro. Mas daqui a pouco chega em Fortaleza, vai para a concentração, e amanhã tem jogo pesado contra o Ceará, vai ter uma atmosfera muito grande, os ingressos praticamente todos vendidos para o Castelão amanhã. O São Paulo no jogo da ida venceu por 1-0, agora joga por um empate, mas a parada vai ser indigesta, pelo que propriamente disse o Rogério. O time treinou hoje pela manhã e o Rogério ganhou um problema de última hora. O Rafinha está com desconforto muscular, um pequeno estiramento na coxa direita, não viajou com a delegação. Também não viajaram o Jandrei, olha só, aquela entrada lá nas costas do Jandrei, que a gente achou que era uma contusão leve, já tirou o Jandrei aí de alguns jogos. São Paulo teve que contratar inclusive um goleiro, Felipe Alves, e o Jandrei continua de fora, também não viajou com a delegação. Do Luan nós já falamos, ele está treinando com os jogadores no campo, mas ainda não foi relacionado, não está apto, por isso também é desfalque. E aí a gente vai tentar fazer assim, como é que eu posso dizer? Não vamos dar um provável São Paulo, porque é muito difícil, né? É como o São Paulo não tem muitas opções, a gente vai meio pela intuição daquilo que pode ser o São Paulo amanhã. Em termos de zagueiro, ele tem 3 zagueiros, o Diego Costa, o Miranda e o Léo, além do Felipe Alves no gol, que o Jandrei não viajou. Pela lateral direita, sem o Rafinha, o Igor Vinícius deve ser titular, né, nesse esquema com 3 zagueiros. Pela esquerda, ele tem 2 opções, Reinaldo ou Wellington, mas como não joga o Rafinha, o Reinaldo pode aparecer como titular, até porque ele faz um pouquinho mais de setor de meio campo, não é? Aí completando o setor, o Gabriel Neves, o Igor Gomes ou o Galopo tem entrado, o Rogério tem aproveitado esse jogador e ele também é dúvida, tem 2 possibilidades, 2 jogadores brigando por uma vaga, e o Rodrigo Nestor completa aquele terceiro homem de meio campo. Ali na frente, Luciano e Caleri, sem nenhuma dúvida, esse é o provável São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação exclusiva. Descobrir para vocês quanto o tricolor vai ter de desembolsar se quiser ficar com Nahuel Ferrarese, zagueiro venezuelano de 23 anos de idade, recém-contratado, contrato de empréstimo até metade do ano, podendo ser estendido até dezembro de 2023. Nas tratativas entre São Paulo e Grupo City, ficou definido pelo Grupo City que a opção de compra hoje é de 9 milhões de euros, que hoje equivalem a 47 milhões de reais. Uma curiosidade, Nahuel Ferrarese vai custar mais caro do que o Bustos, que é atacante e na teoria mais valioso. Isso porque a opção de compra do Bustos ficou fixada em 7 milhões de libras, ou 45 milhões de reais. Não consigo entender o porquê de uma das negociações ter sido fixada em libras e a outra ter sido fixada em euros. De qualquer forma, 45 e 47 milhões de reais são os 2 valores para que o São Paulo compre os atletas. E aí você deve estar pensando, bom, então dá para descartar que eles fiquem, certo? Mais ou menos isso. Embora o São Paulo alegue que pode comprar percentuais para garantir a permanência dos atletas, caso eles sejam aprovados. São cifras bem superiores, por exemplo, às de Caleri e Gabriel Neves. O Caleri foi comprado por 3 milhões de dólares, o Gabriel Neves pode ser adquirido por 1 milhão e 700 mil dólares. São Paulo se defende alegando que o Grupo City é o responsável por fixar essas cifras e coube ao dono do Manchester City decidir por tais valores. Era pegar ou largar, o São Paulo preferiu fazer o negócio desse jeito. São Paulo, que é uma notícia preocupante. Antony possivelmente ficará no Ajax. Dessa maneira o São Paulo deixa de faturar entre 50 e 70 milhões de reais. Essa receita era esperada para resolver uma série de problemas com o fluxo de caixa e também para ajudar no pagamento dos salários atrasados com os jogadores. A dívida do São Paulo hoje com os atletas gira na casa dos 7 a 8 milhões de reais. Sem essa receita, o que vai sobrar ao São Paulo? Vender pelo menos mais um jogador nos próximos dias ou semanas, aproveitando-se da janela de transferências aberta no velho continente. Só para recapitular, o São Paulo havia programado para 2022 142 milhões de reais com vendas de atletas. Já alcançou 132 milhões com as transferências recentes do Gabriel Sara para o Norwich, do Rigoni para o Austin FC e com a ida do David Neres para o Benfica. O São Paulo se beneficiou do mecanismo de solidariedade. Está a 10 milhões de reais de bater essa meta, mas essa meta já foi ultrapassada. O São Paulo vai precisar de muito mais do que 10 milhões de reais por conta de uma série de outras receitas que acabaram não entrando e das dificuldades do São Paulo com o fluxo de caixa. Não consegue resolver. Nesse momento, as maiores possibilidades de venda do São Paulo são do Diego Costa, zagueiro, do Wellington, lateral esquerdo, do Rodrigo Nestor, meio campista, do Igor Gomes, meia atacante. Contei para vocês no vídeo dessa segunda-feira que se pintar a proposta pelo Igor Gomes, o São Paulo vai fazer o negócio, porque já sabe que ele não renovará o contrato, é vendê-lo agora ou perder o jogador de graça a partir de 30 de março do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, queria contar que na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Tricolor aprovou a 3ª camisa, que já deve estrear no próximo domingo. E o legal é que essa camisa que já deve ser vista no confronto contra o Red Bull Bragantino no Morumbi, faz uma homenagem a Tele Santana. Você lembra daquele agasalho que o Tele Santana usava nos tempos de treinador? Essa camisa é inspirada nele.
E aí, pessoal, é hoje. É o jogo da vida do São Paulo. É Ceará e São Paulo, Castelão lotado, torcida contra, gramado ruim. E esse é o jogo que o São Paulo tem que mostrar que é o São Paulo, se vai querer buscar algo mais na Sul-Americana. Então, um jogo importantíssimo. A prova de escalação já foi colocada. A dúvida fica mesmo nos jogadores de meio campo: Galo ou Igor Gomes, Nestor ou Patrick. Eu sou da ideia que o Rogério Ceni tinha que tentar mudar, botar jogadores mais experientes, mais parrudos. Igor Gomes e Nestor normalmente costumam levar muita bola e o Castelão gramado não é para isso. O trio de zagueiro que já é conhecido, nas laterais ali você tem o Igor Vinícius e aí pode ter Reinaldo ou Wellington. Veremos, né? Acho que num jogo como esse talvez a experiência conte, já que o Reinaldo teve grande parcela de culpa no primeiro gol contra o Flamengo, né? Tomou bola nas costas, mas é um outro jogo, é um outro campeonato. Então veremos. Fica a expectativa. As últimas informações foram dadas pelo Eduardo Afonso, pelo Garrafa. Então o São Paulo já está em Fortaleza, concentrado para o jogão dessa noite. Então vamos aguardar. Falando em São Paulo, né? Os milagres aí do São Paulo, né? O Luan, ao que parece, deve voltar já a atuar, né, nessa temporada, né? Já tem treinado em campo. Então logo aí deveremos ver o Luan voltando a atuar. O Naruel Bujas possivelmente pode estrear aí no fim de semana contra o Bragantino. Veremos. E o Ferrarese realizando exames médicos, só aguardando aí o anúncio oficial, porque já é jogador tricolor, né? Então, o São Paulo que fecha o pacote de contratações, mas deixa em aberto as vendas, né? E aí você tem o nome da bola da vez, que é o Igor Gomes. Ele não quer ficar, o São Paulo quer tentar ganhar algum dinheirinho com ele. Veremos, né? Outro nome que também estava sendo especulado no mercado europeu era o de Rodrigo Nestor no Betis, mas o que parece, o negócio parece que não andou. Então os outros nomes ainda são o Diego Costa e o Wellington. Veremos, né? Mas o São Paulo precisa vender pelo menos mais um aí, até para poder pagar esses atrasados com os jogadores, porque já são 2 anos, né, cara? Fica até feio, né? Então, apesar que o São Paulo vem passando das quartas para semifinal, ganharia uma boa premiação. Esperamos que o Júlio Casares também possa pagar os jogadores aí. Para as minhas críticas com relação a alguns dentro de campo, todo o trabalhador merece seu salário, né? Então tem que ser cumprido. E falando da terceira camisa do São Paulo, quem não pôde ver, vai lá no GE, no Globoesporte.com, você vai ver o modelo da camisa, ou no próprio Twitter, tá rolando direto. A camisa muito bem bolada, gostei. Eu sempre gosto de terceiras camisas. Gostei da última, gostei principalmente da penúltima. Quando a gente me pergunta, aquela azul que eu uso foi a de 2020. Depois teve de 2021, que era uma tricolor que eu também tenho. E espero adquirir essa nova aí para minha coleção, até porque é uma homenagem ao São Paulo de 92, ao agasalho do Tele Santana. Tele Santana pelo eterno. Eu gostei bastante, gosto muito dessas ideias de terceira camisa, para ser sincero. Agora eu espero que o São Paulo também use, né, nos jogos, né, porque raramente a gente vê o São Paulo jogando com o terceiro uniforme. Lembrando que não jogou com o último, porque não foi aprovado internamente. É o São Paulo e a bagunça de sempre que a gente já conhece, né. Então é isso. O mercado da bola continua, agora o São Paulo mais jogo e alguma oportunidade de venda para liberar. Lembrando que o São Paulo também acabou de vender o jogador Danilo Gomes para o clube grego. Ele é um atacante que estava na Ponte Preta. Veremos se ainda haverá uma compensação financeira. O São Paulo vai ficar com uma parte do jogador. E o São Paulo é doidinho para vender um, para fechar aquela cota que o próprio Nicola já disse. Só um jogo do Ceará. Eu falei ontem e muita gente discorda, porque a bolinha que o São Paulo está jogando, o São Paulo não pode ser considerado favorito. Mas a instituição São Paulo é favorita no torneio. Não é possível que a gente vai ter medo do Ceará. Tem que ter respeito por todo e qualquer clube, mas a gente também tem que saber que o São Paulo é maior que o Ceará na Copa Sul-Americana e é maior do que o América na Copa do Brasil. Agora, é claro, futebol é bola na rede. Pode acontecer do São Paulo perder? Pode. Mas o São Paulo, qualidade, 11 contra 11, é melhor do que os dois. E até por isso, na minha opinião, teria que passar de fase, né? Então veremos. E aí, semifinal, imagina uma semifinal da Sul e uma semifinal da Copa do Brasil, hein? Que beleza. Nós veremos aí novidades dos próximos capítulos, cortando as horas para o início da partida, ansiedade total. E você, deixa no comentário o seu palpite para o placar de hoje, tá ok? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.